a gente entrou agora no contexto de urbanização. Beleza? Ana Carolina entrou, boa tarde. Boa tarde. Beleza, então eu vou compartilhar aqui a nossa tela com vocês, para vocês visualizarem aí e a gente fazer essa discussão. Outra coisa, novamente, pedir aí para ligar a câmera, tá, galera? Seguir aquela regrinha básica aí de sempre. Só um minutinho aí. Todo mundo está conseguindo ver aí? Tá aparecendo, galera? Tá, professor. Beleza. Então, olha só, como nós já havíamos falado, né, lá no primeiro semestre, finalizando o segundo bimestre, sobre população, e agora nós vamos estar discutindo sobre urbanização, certo? A gente vai fazer uma pequena revisão aí, e como na aula passada aí a maioria de vocês ainda não conseguiram vir, né, por algum motivo, ou estava com problema na internet, enfim, a gente vai fazer esse pequeno apanhado, tá? Olha só, aqui nesse primeiro gráfico, ele traz o seguinte: o crescimento populacional mundial através dos séculos, certo? Então, desde o decorrer dos séculos aí, aqui nós temos na faixa do ano e a faixa do quantitativo, né, da população em bilhões de pessoas, tá, galera? Olha só, então a gente consegue ver esse crescimento, né? Do ano 1 e a projeção até o ano de 2050, né, galera? Olha só. No ano 1, né, por volta do ano 1 da era cristã, cerca de 250 milhões de pessoas viviam no planeta, né, pessoal? Até 1650, nós temos um equilíbrio nas taxas de mortalidade e de natalidade. E ocorre também um crescimento urbano, né? Isso aí já é século XVII. Posteriormente, no século XIX, a Revolução Industrial, iniciada em meados do século XVIII na Inglaterra, e que se espalha por outros países, é a causa principal do crescimento da população. Então, aí nós falamos também sobre isso, né, galera? Sobre esse boom populacional que deu aí pós-Revolução Industrial, certo? Nos anos de 1950, no pós-Segunda Guerra Mundial, lembrando que a guerra acabou em 1945, as cidades crescem e ganham importância, a população mundial também cresce, tá? Em 1990, olha, o auge do processo de urbanização e crescimento populacional, a população urbana supera muito a rural, 80% e 20% respectivamente, ou seja, por conta dos diversos fatores que nós iremos discutir, né? Êxodo rural, relação entre campo e cidade, a urbanização começou aí a crescer, as pessoas começaram a optar, né, a escolher por morar nas cidades do que nos grandes centros, né, do que no meio rural. Nos anos 2000, a população mundial atinge 6 bilhões de habitantes. Segundo especialistas, estamos numa fase de transição demográfica, ou seja, um novo equilíbrio entre natalidade e mortalidade. Lembra que eu falei que nessa época, aí, final dos anos 80, anos 90, aí, a população começou a crescer de forma exponencial, né? O boom populacional. E aí, a partir de então, foi estacionando, foi estagnando aí, foi dando uma parada aí no crescimento, né, pessoal? E a projeção até o ano de 2050, né? A população mundial deve atingir cerca de 9 bilhões de habitantes e começar um decréscimo, né, que nós chamamos de implosão demográfica, né? É algo que
que ele decai, certo? Ele para de crescer e passa a decair, beleza? Então, esse aí é um breve apanhado, um breve resumo aí sobre o que a gente viu a respeito de crescimento populacional, tá? Isso tudo aí vocês já estudaram com a gente aí no segundo bimestre, certo? E aqui tem uma perguntinha, né? Para a gente fixar o assunto, para relembrar. O que explica o crescimento relativamente equilibrado da população mundial até 1650? E aí, o que vocês acham? A primeira opção, a desigualdade da distribuição de renda no mundo. E a segunda, um número grande de mortes, apesar do grande número de nascimentos. E aí, o que vocês acham? Primeira opção? A desigualdade de distribuição de renda no mundo. Vamos ver. Olha só, atenção, né? O que explica o relativo equilíbrio entre nascimentos e mortes não é a renda, e sim a grande natalidade acompanhada de uma mortalidade parecida, né? Crescimento vegetativo aí que a gente discutiu, tá, galera? Então seria a segunda opção, tá? Segunda pergunta. Após 1780, após o ano de 1780, né? Século XVIII, lembrando, o crescimento demográfico no mundo apresenta um vertiginoso decréscimo por conta das melhorias nas condições da saúde da população. E letra B, apresenta um aumento devido ao fenômeno de urbanização e às melhorias nas condições da saúde. E aí? O que vocês acham? A segunda? Segunda? Todo mundo? Vão de segunda? Alguém vai de primeira? Vamos ver a segunda então, né? Correto. Terceira questão. A diferença entre as taxas de nascimento e de mortes de uma população qualquer se domina... Letra A, crescimento vegetativo. Letra B, crescimento retilíneo. E aí, galera? Primeira, né? Ninguém concorda, ninguém vai no crescimento retilíneo aí, não? Mata o professor de vocês logo. Crescimento vegetativo, né? Olha só. O crescimento da população mundial foi modesto até meados da Revolução Industrial, né? Como a gente já discutiu. Notadamente por conta das doenças relacionadas com as precárias condições de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, né? O saneamento básico. A melhoria nas condições de saúde, os avanços da medicina, possibilitaram o crescimento da população urbana, né? Então, isso aí não é nenhum segredo mais para vocês aí, galera. Professor, Oi. você acha que, por exemplo, na China, se tiver mais de 1 ou 2 filhos, tem que pagar, né? E você acha que pode acontecer daqui a alguns anos isso no mundo inteiro? Na verdade, na China, essa política do filho único, ela foi para controlar a população, né? Naquela época. Só que aí o país começou a ter esse estacionamento, né? Essa implosão demográfica. Então, atualmente, hoje, essa política do filho único ela já tem uma flexibilização, onde os casais eles podem ter mais de um filho, certo? Então, essa política aí, ela já deu uma atualizada, digamos assim. Não é mais do filho único, tá? Os casais eles podem ter agora 2 filhos, que são totalmente aí amparados também pelo Estado, né? Com todos os direitos aí que eles, necessários aí para eles. Beleza? Pessoal, em relação a essa questão aí que nós estamos falando sobre crescimento populacional, revolução industrial, que antes da revolução industrial, por conta de doenças, condições, saneamento básico, higiene de forma geral, a população, a taxa de mortalidade ela era muito alta, né? Ela era muito crescente, o crescimento vegetativo ele era dado de forma negativa, né? Que quando a mortalidade supera a natalidade, galera. Vocês já assistiram aí a série do Castanhari, na Netflix? O
tô assistindo, professor. Tá Ela é legal. assistindo? Já viram o segundo episódio? Eu já. Que trata sobre o que o segundo episódio? Quem lembra aí? Eu estava assistindo. Eu tô maratonando. Tipo, só que não deu para terminar. Deixa eu ver se eu lembro do segundo episódio. Alguém tá com o microfone aí ligado, galera? Tá. Aí a Helena que tá. Professor. Sim, então voltando, pessoal. O segundo episódio trata sobre a peste negra, né? Que foi aquela doença aí que se alastrou aí, matando cerca de 20 milhões de pessoas na Europa. Então, se você parar para assistir, quem ainda não assistiu, tá? Por favor, assista, que é muito interessante, principalmente para a gente estar entendendo como que, antes da Revolução Industrial, né, as condições, né, elas eram totalmente diferentes, né? Então, a peste negra ocorreu aí na Idade Média, certo? No período da Idade Média, que a gente, na história, chamamos, e se espalhou por toda a Europa, né? Num processo lá bem legal aí, eu sugiro você assistir. Então, a gente percebe que um dos fatores aí principais, né, com a proliferação da doença naquela época era a falta de higiene das pessoas, né? As condições precárias que essas pessoas viviam, principalmente na Idade Média, e a gente vê que eles não tinham hábitos de tomar banho, escovar os dentes, e até mesmo questão de roupa íntima, né? Eles utilizavam por cerca aí de meses, aí, talvez até anos, sem trocar, né? A mesma roupa. Então, tudo isso foi um fator muito importante para a proliferação de doenças. E logo que se proliferam doenças, acontece o que? A morte, né? As pessoas vão morrendo por conta dessas doenças. Então, a peste negra, né, conta lá, ela foi, o seu hospedeiro ela era transmitida por ratos, era uma pulga que se hospedava nos ratos, certo? E a pulga estava infectada, logo ela passava para os seres humanos, a pulga dos ratos, né, que ficavam ali. Ou seja, como tinha muita imundície, né, muita coisa, eles viviam no meio, comida e dejetos, enfim. Então, se proliferou muito rápido, né? Eles conviviam junto com os ratos, né? E dormiam, comiam, enfim. E aí, atualmente, com pesquisas recentes aí, acredita-se que não somente as pulgas dos ratos foram suficientes para espalhar, né, no mundo inteiro a doença, mas como também piolhos, né? Os parasitas dos seres humanos, né? Que nós não temos pulga, mas nós temos piolhos, né? E aí, e que infectados acabam por espalhar essa doença aí que matou aí mais de 20 milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, tudo isso dado as condições higiênicas, né, sanitárias que as pessoas viviam aí, antes, né, da Revolução Industrial. Claro que com isso, com o passar do tempo, né, foram se adotando certas medidas aí e aí foi melhorando, né, pós-Revolução Industrial, como a gente discute, ou seja, as pessoas morriam que naquela época, né, e atualmente já a situação é totalmente diferente. Tanto que o que a gente percebe agora, né, com a pandemia do coronavírus, qual é a orientação básica, né? É você manter a higiene, você lavar suas mãos, higienizar com álcool, não levar a mão no olho, na boca, enfim. Claro que isso não é algo que vai deixar você imune, né, ao vírus, mas que ajuda muito, né? Ou seja, então sempre o higiene aí é um aliado até no crescimento demográfico, né, que nós estamos discutindo, exatamente para que as pessoas permaneçam, né, que a taxa do crescimento vegetativo seja dado de forma positiva. Beleza, galera? Tá entendido isso aí? Alguém tem alguma pergunta, dúvida, comentário? Tranquilo, daí. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza, responda aí para mim, por favor.
Vamos lá. Então, continuando, olha só. Até a década de 1950, a maior parte da população brasileira ela vivia no meio rural, né? O crescimento das cidades, com a oferta de educação, saúde e serviços, além da chance de conseguir um emprego e consumir artigos manufaturados, atraiu muitas pessoas para os grandes centros urbanos, principalmente as metrópoles regionais, tá? Atualmente, segundo a tendência mundial, a maioria da população brasileira mora em cidades, atingindo, segundo o IBGE, um índice de cerca de 82%. Certo? Então, olha só. A gente percebe que até os anos de 1950, ou seja, que período é esse aí? Pós-Segunda Guerra Mundial, né, pessoal? A população, de maior parte, ela vivia no meio rural. Ou seja, o Brasil não era tão urbanizado assim como vemos hoje, né? Aqui, ó, nos anos de 1950, 64% da população vivia no meio rural e apenas 36% aí na zona urbana, né, galera? E aí, com o passar dos anos, aí, esses números foram só decaindo, né? Das pessoas que residem no meio rural e aumentando aí as pessoas que residem na zona urbana, tá, galera? Olha só, aqui nós temos os dados de 1970, certo? Aqui 1980 e os anos 2000, né, pessoal? Onde foi definitivamente aí o boom populacional, né? Não só no Brasil, mas como em boa parte do mundo. Fatores esses que atraíram essas pessoas, né, em busca de condições melhores de se viver, em busca de saúde, de educação, de serviços, né, em busca de emprego, pessoal, em busca de ter uma vida melhor para si e dar uma vida melhor para a sua família, né? Então, é um dos motivos aí que nós chamamos, que nós discutimos, inclusive, né, que trata do êxodo rural, essa migração dessas pessoas aí do campo para a cidade. Assim como nós discutimos também dos ciclos econômicos, lembra? Qual é a dinâmica dos ciclos econômicos aí? Quando a gente fez aquele apanhado geral aí durante todo o período histórico. Não foi quando tinha ali uma oferta de emprego ali basicamente atrativa, as pessoas elas saíam do seu estado, da sua cidade e iam para lá, né? Geralmente para o sul, para o sudeste, né? Em busca de quê? Em busca de uma melhor condição de vida, né? E as pessoas vindo de onde? Geralmente do Nordeste, né? Ou seja, ali da parte mais não tão urbanizada assim como a capital, né? As capitais ali dos estados. Beleza? Tá entendido aí, galera? Sim. Beleza. Então, por esses motivos, né, pós-guerra, a gente já sabe que, milenarmente falando, o homem do campo, né, o homem do campo, ele exerce a sua relação com o meio, com o espaço geográfico, né, com o meio ambiente, de que forma? De uma maneira totalmente artesanal, né, digamos assim. Ele não tem tantas ferramentas, ele não tem tantas tecnologias para conseguir fazer essa relação com o meio ambiente, né? Ele tem ali a sua enxada, ele tem aquelas ferramentas ali que são totalmente caseiras, né? Artesanalmente produzidas. E qual é o objetivo? É apenas se alimentar, cultivar, né? Para ele conseguir sobreviver. Então chega um ponto aí na história que essas pessoas não conseguem mais ter uma qualidade de vida suficientemente confortável, digamos assim, apenas dessa renda do campo, dessa renda aí rural, né? E o que eles fazem? Vão para os grandes centros urbanos aí, vão estudar, né, em busca de educação e saúde e outros serviços aí afim. E aí o que acontece? Vão se proliferando também as demais gerações, né? Que vêm os filhos dessas pessoas, os netos, e assim sucessivamente, né? Várias gerações, e aí acabam de sair do campo e vão para as cidades. Eu já vi vocês também aí pegarem aí os pais de vocês, os avós de vocês, e conversarem e perguntarem onde eles nasceram, onde eles cresceram, principalmente os avós de vocês, né? Geralmente, vocês vão perceber que eles vieram do interior das ilhas, né, do Pará, aí, se estabilizar aqui no Amapá, ou em
de emprego, ou porque vieram, por exemplo, na época da Icome, né, que foi uma empresa muito importante aqui do Estado, e gerou muitos empregos aí, muita renda aí para o pessoal. Então, muita gente, muito bisavó de vocês, ou trabalharam na Icome, ou conheceram, ou vivenciaram esse período, né? Foi um período de um grande ciclo econômico, digamos assim, e atraiu muita gente, né? Era emprego, era uma renda boa, né? Que aí as famílias podiam ter uma condição confortável, diferentemente da zona rural. Beleza, pessoal? Olha só. E aí, dado, né, esse processo de crescimento, esse processo de urbanização, né? E detalhe, só para finalizar, a questão da Icome foi um fator muito importante para a urbanização de quê, galera? Santana, né, pessoal? A urbanização, a ocupação do município de Santana e Serra do Navio. Por quê? Por conta da empresa, né, da oferta de emprego, da melhoria na saúde, né? Porque ela tinha toda essa estrutura de saúde, educação. Então, esse é um exemplo aí próximo da gente de urbanização, tá, galera? Se você pegar os dados antes disso, antes da Icome, você vai ver que era totalmente diferente. Olha só aqui a perguntinha, né? A mudança brusca da população rural em população urbana no Brasil, ao longo de pouco mais de 4 décadas, está relacionada a quê? Letra A, planejamento governamental no pós-Segunda Guerra. Ou letra B, fascínio que as cidades exercem sobre as pessoas, dando a impressão de progresso social. E aí? O que vocês acham? E aí, pessoal? Vamos lá. Dois também. Segunda, professor. Eu acho. É a segunda. Segunda? Todo mundo segunda, né? Fascínio que a cidade exerce sobre as pessoas, dando a impressão de progresso social. Exatamente, né, o que nós estamos falando aqui. Uma melhor condição de vida aí, né, galera? Emprego, saúde e educação. Segunda questão. A paisagem urbana... Oi? A energia foi embora daqui. Mas não está funcionando a internet aí, então de boa. Não, é que a internet do celular da mamãe que tá... Não posso usar muito. Então, qualquer coisa você retorne aí quando voltar, não tem problema. Segunda questão. A paisagem urbana nas grandes cidades brasileiras, ela pode ser caracterizada da seguinte forma. Letra A, graves contrastes entre luxo e pobreza. Ou letra B, bairros ricos em equilíbrios com bairros pobres. E aí, sobre a configuração urbana, sobre as cidades, sobre como as relações sociais urbanizadas, o que vocês acham aí? Qual é que está concordando mais com a realidade? Vamos lá. Eu acho que é a primeira. Primeira. Algum voto para a segunda? Primeira, né, galera? Aí a gente vê aí graves contrastes, às vezes com pobreza, né? A divisão de classes sociais está aí, né? Para isso, né? A divisão injusta, né? Não totalmente igualitária aí da renda, onde poucos têm muito e muito, às vezes, não tem nada, né? Beleza. Continuando. A população absoluta diz respeito ao número total de habitantes de um país. A população relativa diz respeito ao número total de habitantes dividido pela área do país em quilômetros quadrados, ou seja, densidade demográfica. Aqui no mapa estão destacados 5 países mais populosos do mundo. Isso aí também nós já discutimos, né? Olha só, temos primeiro aqui, em terceiro lugar, né? Cadê? Aqui. Em primeiro, temos a China, com a sua população absoluta de cerca de 1 milhão
aliás, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, né? O país mais populoso do mundo. Todo esse pessoal aí dividido em uma área de cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados, né, galera? Então, aí é bem populoso, né? A população relativa, né, ou densidade demográfica, chega a cerca de 135 habitantes por metro quadrado, né? Então, olha só, aí na imagem temos por quilômetro quadrado, perdão. Temos cerca de 1 quilômetro quadrado e cada pontinho seria um habitante. Então, para a gente ver como que é difícil, né, de viver aí num país superlotado. Em segundo lugar, temos a Índia, com cerca de 1 bilhão e 0,25 bilhões de habitantes, tem uma área de 3 milhões de quilômetros quadrados, e a densidade demográfica é de 312 quilômetros quadrados aí, ó. Em quarto lugar, temos a Indonésia, com 214 milhões de habitantes e uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados. E a densidade demográfica cerca de 110 quilômetros habitantes por quilômetro quadrado. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Em terceiro lugar, temos os Estados Unidos, né? A Indonésia é o quarto, com cerca de 268 milhões de habitantes também, em uma área de 9 milhões ali de habitantes, e a densidade demográfica ela é 27 habitantes por quilômetro quadrado, né? E vamos aqui em quinto lugar, por último, mas não menos importante, o Brasil, cerca de 182 milhões de habitantes, em uma área relativa a 8 milhões de quilômetros quadrados, e a densidade demográfica chega a 21 habitantes por quilômetro quadrado aí, galera, como a gente consegue ver no nosso quadradinho, certo? Olha só. Então, aqui, olha, nós temos agora o crescimento populacional, né, que até meados da Revolução Industrial, as taxas de natalidade e mortalidade da população mundial eram muito próximas, com um ligeiro predomínio da natalidade. A partir da Revolução Industrial e do crescimento das cidades, ocorre um decréscimo das duas taxas, né? Sendo que a mortalidade foi primeiro devido às melhorias de condições na saúde, vacina, esgoto e água tratada, né? Como eu falei para vocês. Aí a gente consegue ver os índices, né? Índices elevados de natalidade e mortalidade aí no gráfico. Nas cidades, as tendências do casais era diminuir o número de filhos, pois custa caro mantê-los em condições adequadas de alimentação, saúde e educação. Outro fator importante para essa queda foi a entrada da mulher no mercado de trabalho para ajudar o marido na tentativa de melhorar o orçamento familiar. E aí a gente observa aí a queda, né, na taxa de mortalidade pós-revolução industrial. O crescimento da população prosseguiu, mesmo com a queda das duas taxas. Isso é explicado por conta da natalidade ter se mantido relativamente mais elevada do que a mortalidade, ou seja, um crescimento vegetativo positivo, mesmo nos países ricos, com algumas exceções. Nos países pobres, essa taxa ainda supera a mortalidade, principalmente em grande parte do século XX. Isso é o que denominamos de transição demográfica. E aí a gente consegue ver a taxa de natalidade também caindo, mas ainda se sobressaindo aí sobre a taxa de mortalidade, tá, galera? Em alguns países europeus ricos, a taxa de natalidade decresceu assustadoramente, comprometendo a reposição de pessoas para manter as atividades, como indústria, serviços e agriculturas da sociedade funcionando, como eu falei, né? Em outras aulas aí, a Europa, certo? Os países europeus, eles têm um IDH altíssimo, né? Um índice de desenvolvimento humano totalmente elevado. Então, a população europeia, ela é de sua maioria idosa, certo? Ela é de maioria idosa, não tem tanta os habitantes, eles não são de maioria jovem. Então, isso reflete aonde? Reflete na economia, né? Reflete na maneira como o governo lidar com o país, certo? Ou seja, se você tem uma população de maioria idosa, você não tem mão de obra para trabalhar e nem para gerar renda do Estado, né?
nesse caso, indústria, serviço e agricultura. Você não consegue fazer isso, né? Em alguns desses países, como a Dinamarca, como na Dinamarca, o governo estimula o casamento e a natalidade entre os casais. Ou seja, então lá na Europa está rolando essa política aí natalista da galera aí, incentivando o pessoal a se casar e ter filhos. Crescimento natural aí, né? A área entre os gráficos, ela foi destacada na figura anterior e também poderia ser apresentada pelo gráfico a seguir. Sendo que o gráfico ele não mostra apenas o que foi acrescentado, mas também o seu acúmulo com a população já existente, ou seja, a população absoluta. Então, esse gráfico aqui nós já vimos visto. E aulas anteriores, beleza? Então, não é nenhuma novidade para vocês. Em alguns países, a diminuição da taxa de natalidade foi tão grande que ficou abaixo da taxa de reposição. E suas populações começaram a decrescer. Ao mesmo tempo, se observa que a queda na taxa de natalidade, inclusive com índice negativo, a taxa de mortalidade volta a aumentar. Esse fato está relacionado com o envelhecimento da população, ou seja, diferentemente de antes da Revolução Industrial, se dava pela falta de higiene, certo? Agora, a taxa de mortalidade começa a crescer devido ao envelhecimento da população, que eu falei para vocês, né? Galera não quer mais ter filho aí, e vai acontecendo o quê? A população vai ficando idosa, e os idosos, né, com o passar do tempo aí, chegam que eles não conseguem mais, atingem a expectativa de vida, né, digamos assim. As pessoas estão vivendo mais e morrem de doenças da velhice. Esse aumento não é o mesmo em todos os países, né, mas segue uma tendência mundial, como os países ricos em primeiro plano, né? Olha só, em alguns países a taxa de mortalidade pode ser maior que a de natalidade, como é o caso da Alemanha, galera. Na Alemanha, acontece essa dinâmica aí, a taxa de mortalidade ela é maior que a de natalidade, exatamente por ser uma população de maioria idosa, certo? De não ser uma população jovem. Beleza? Tá entendido aí, pessoal? Uma pergunta? Professor, só está travando um pouco para mim. Tá travando? Eu acho que é a internet que hoje não está ajudando a gente. Beleza? Olha só, temos mais uma questão aqui, ó. Logo após a Revolução Industrial até os dias atuais, a população mundial, letra A, aumentou rapidamente, ou letra B, aumentou lentamente? E aí? Me ajudem aí, o que vocês acham? Rapidamente. Rapidamente. Aumentou rapidamente, né? Tá correto. Segunda questão. O fator principal que explica a queda na taxa de natalidade é a violência, a urbanização ou a alimentação? Professor, o seu áudio está um pouquinho travando. Acho que é devido à internet, galera. Tá dando esse delayzinho aí, essa interferência, tá? Vamos lá, vou tentar repetir a pergunta aqui novamente. O fator principal que explica a queda na taxa de natalidade é a violência, a urbanização ou a alimentação? Então, está querendo saber aí qual é o fator aí, por qual motivo a taxa de natalidade ela decaiu, ela diminuiu, ela estacionou. E aí, o que vocês acham? Ué, só tá nós aqui? Todo mundo caiu?
Vocês estão me ouvindo aí, galera? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo, Jade? Daniel? Ó. A internet não está ajustando hoje, galera. Vamos lá, então e aí? O que vocês acham aí? Quais esses três aí que são o fator principal aí na queda da taxa de natalidade? Lembra que eu falei? Vamos lá, pessoal. Vou dar um ponto para quem acertar essa questão aí. Professor, posso fazer uma pergunta besta? Pode. Eu esqueci o que significa urbanização mesmo. Urbanização, o que te remete quando tu ouve essa palavra assim? Urbanização. O que vem na tua cabeça? Alguma coisa urbana. Alguma coisa urbana, realmente. Tem relação com o urbano. E o urbano, o que é urbano para ti? Qual é a referência de urbano que você tem? Algo que é urbano. Não sei. É algo que tem uma grande presença de pessoas, né? Não é urbano? Diferentemente do rural. Né? O que tem urbano? Quando a gente fala urbano, nós estamos relacionando com cidades, certo? Com habitantes, com populações. Quando a gente fala de rural, que é o contrário de urbano, a gente não está relacionando aí um meio mais calmo, não tem tanta gente, já é mais tranquilo de se viver, não tem tantos recursos, né? Recursos, quando a gente fala de recursos, estamos falando de saúde, educação, internet, né? Se você aqui, nós estamos na zona urbana, né? Na cidade aqui, no município de Santana, é uma zona urbana. E se você for lá sei lá, o interior aí das Ilhas do Pará, né? Ou então aí para a estrada aí, para o 21, enfim, você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir ter certas coisas que você tem aqui, certo? Então, quando a gente fala de urbanização, quando a gente fala de urbanizado, estamos tratando de grandes centros, né? De cidades ali onde as pessoas se concentram. Entendeu? Vamos lá, mas dá para ter questão, pessoal. É a segunda, a urbanização. Eu acho que A urbanização, beleza, é isso aí, né, pessoal? Qual foi o fator importante aí para o estacionamento, né, para o declínio, para o decréscimo da taxa de natalidade? Foi a urbanização, pessoal, porque as pessoas saíram da zona rural para ir morar nas cidades com o objetivo de quê? De conseguir emprego, de estudar, de ter uma melhor condição, uma melhor qualidade de vida, né? E aí o que aconteceu? As pessoas decidiram priorizar esses fatores, né? Principalmente a mulher. A mulher, ela se inseriu no mercado de trabalho, galera. Ela parou de ter aquele pensamento de dona de casa, né? Do patriarcadismo ali, que vinha se impondo ao longo da sociedade, aí, ao longo dos tempos. Então, hoje a mulher tomou lugar da sociedade, né? As mulheres querem estudar, as mulheres querem se formar, as mulheres querem entrar no mercado de trabalho e ter expressão, né? Então, ou seja, não ficou, o que antigamente tinha, era apenas coisa para homem, e a mulher tinha que ficar em casa cuidando dos filhos, hoje em dia já não acontece assim, galera, tá? Hoje em dia é totalmente o contrário, a mulher está aí e muito melhor que os homens aí, anos-luz, né, pessoal? Então, esse foi um fator importante para esse funcionamento da taxa de natalidade, a urbanização. Beleza? Não vamos esquecer disso, galera, nunca mais. Olha só, a terceira questão. Porém, se observarmos o gráfico previsto para o futuro,
nós notamos que, letra A, realmente estamos em um processo descontrolado de aumento populacional. Ou, letra B, estamos caminhando para uma situação de novo equilíbrio da população. E aí? O que vocês acham? Olhando as projeções, olhando aquele gráfico lá, aquela de 2050 aí. Letra A? Estamos em um processo descontrolado de aumento populacional, será? Eu acho que é. Será que estamos? Lembrando, né, que a urbanização é um fator muito importante e principal, né, poderíamos dizer, para o decréscimo, o declínio da taxa de natalidade, tá, galera? Então, aí... É a primeira. Vamos vou marcar aqui, olha só. A primeira diz assim, estamos no período que as taxas de natalidade e mortalidade estão se tornando idênticas para atingir o equilíbrio no próximo ano de 2050, entendeu? Então, esse fator urbanização, hoje, é só a gente usar os nossos exemplos, pessoal. Se a gente for pegar e perguntar aí para as pessoas dessa geração, até da minha própria geração aí, filhos ficam no segundo plano, tá, galera? A nossa prioridade qual é? Estudar, trabalhar, conseguir se estabilizar, né, financeiramente aí, né? Então, a gente não pensa em ter filhos, né? Então, aí é um fator relacionado à urbanização. A gente quer ter uma educação de qualidade, ter um emprego de qualidade, para depois pensarmos em filhos. Por quê? Porque se torna caro. Porque você criar um filho hoje é caro, né? Porque vocês aí são caros para os pais de vocês, galera, né? Vocês aí querem Netflix, Spotify e tal, né? Então isso é caro, galera. Querem internet, smartphone aí, enfim. E algumas pessoas, elas acabam, a maioria de fato, né, deixando isso para segundo plano. Ou seja, eu aposto até que vocês mesmos já devam ter pensado nisso em algum momento da vida de vocês e não querer ter filhos, né? É exatamente por esse motivo aí da urbanização. As meninas, né, querem aí se formar, querem estudar e pensam nos filhos aí no segundo ou terceiro plano. Então, esse é o motivo pelo qual se estagnou aí o crescimento vegetativo positivo, né, as taxas de natalidade, tá, pessoal? Então, o que eu observo é o seguinte, é que nós estamos caminhando para uma situação de novo equilíbrio populacional, né? Onde foi que a gente teve essa primeira aqui? Estamos em um processo descontrolado de aumento populacional. Foi no final dos anos 80, passando pelos anos 90, até o início dos anos 2000. Então, nesse período, nós tivemos realmente um crescimento descontrolado, um boom populacional, né? A população cresceu, né, de forma aí exponencialmente. Agora não, agora deu aí uma acalmada, deu uma queda, uma equilibrada, tá? Então, até 2050, né, que são as projeções futuras, a gente percebe aí que estamos caminhando para uma situação de novo equilíbrio populacional, né? Olha só, a industrialização iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, junto com o processo de urbanização, levam inicialmente a uma diminuição da taxa de mortalidade e depois uma diminuição na taxa de natalidade. Esse processo levou a um aumento enorme na população mundial, levando muitos estudiosos a falar em explosão demográfica. Esse fenômeno tornou-se ainda mais forte depois da Segunda Guerra Mundial. Porém, hoje, muitos preferem falar em transição demográfica, pois parece que estamos caminhando para um novo equilíbrio. Então, como é que se deu essa dinâmica, galera? É assim, ó. Antes da Revolução Industrial, a taxa de mortalidade ela era altíssima, né? Muitas pessoas morriam por conta da higiene, né? Educação, saúde, enfim. Veio a Revolução Industrial e aí as pessoas não morriam mais tanto de uma gripe, por exemplo, né? Descobrindo outros médicos, né? Foi uma revolução aí totalmente que aconteceu, principalmente na higiene, como na medicina, enfim, nas tecnologias. Então, aí, começou a crescer a taxa de natalidade, né? Começou a nascer umas pessoas e que não morreram tanto.
Então, as pessoas que a taxa de mortalidade se controlou, ela começou a andar de forma linear no gráfico, né? Por conta aí dessas descobertas pós-revolução industrial. E aí, pós-Segunda Guerra Mundial, é aí que essa natalidade ficou mais forte, pessoal. Aí as pessoas foram querendo ter mais filhos, né? No mundo, por conta que o mundo já estava bom para se viver, né? E aí, no caso, no exemplo do Brasil, no final dos anos 80, 90 e início dos anos 2000, foi a nossa explosão demográfica, né? Quando eu falo explosão demográfica, foi que explodiu, né? Muita gente nasceu aí nesse período, né, galera? E aí, fazendo o quê? Aí, quando entrou nos anos 2000, controlou de novo, se equilibrou e está até então, né, hoje, 2020, não é que já está baixo, mas está se equilibrando cada vez mais, né? Porque a galera dos anos 90 aí, galera, estão crescendo, né? Estão crescendo, ainda não morreram. Então, pretendem atingir a expectativa de vida aí do brasileiro, né, pessoal? Olha, eu sou de 94, então eu sou aí nesse período aí, dessa explosão demográfica. Certo? Então, a minha geração já é uma geração diferente. A de vocês não, vocês já são dos anos 2000, certo? Então, vocês já estão fora aí desse período. Né? Então, as projeções até o ano de 2050 levam o quê? Aqui, a esse estacionamento, a esse equilíbrio, ou seja, vai cair, está caindo, aliás, né? Está caindo novamente. E lá em 2050 vai estar totalmente equilibrado a natalidade e a mortalidade. Beleza, galera? Tá entendido isso aí? Sim. Mais ou menos. Dúvidas, comentários? Professor? Oi. Como eu não consegui participar, né, da aula da semana passada, né, eu vi lá no ProESC o que teve na aula passada. Aí eu fiz o resumo. Eu procurei na internet os assuntos e resumi. Beleza, mas olha, isso não é um problema grande não, tá? Porque na aula passada, tudo que a gente falou lá, a gente está discutindo agora, tá? É uma continuação. Então, mesmo que tenha perdido, você não ficou prejudicado. Mas como você fez o resumo, meus parabéns. Então, você já está aí familiarizado com o nosso assunto. Mas aí, só um ponto importante, todo esse assunto aí que a gente traz para vocês, pessoal, ele consta aqui no nosso livro de geografia, tá? Olha só, estamos aqui no livro, na página 125, na página 197, tá? E aí você pode acompanhar aí, na 198 em diante aí, tudo que nós estamos falando. Beleza? Continuando, olha só. Aqui nós temos os gráficos, né, de natalidade e mortalidade por continente, né? Temos aqui por continente, vamos aqui no nosso ponto de interesse, que é Brasil, né, na América Latina, olha só. O gráfico da América Latina, ele se configura basicamente dessa forma, né? Aí, com o crescimento, né, populacional aí nos anos e a taxa de mortalidade. Olha só, a América Latina, a redução nas taxas de natalidade e mortalidade coincide com a dos países pobres, destacando-se a aceleração no ritmo e queda no pós-Segunda Guerra Mundial. No contexto da urbanização e da industrialização, principalmente em países como México, Brasil e Argentina. Tá? Olha só, aí temos aqui outra perguntinha, né? Nosso quiz. A diferença observada entre as taxas de natalidade e mortalidade nas diversas regiões está relacionada a quê? Nós já falamos. A diferença de tempo que o processo de urbanização chega nos países periféricos ou a fatores climáticos? O que vocês acham? Primeiro. Urbanização, né? Claro que países mais desenvolvidos, regiões mais desenvolvidas, né, a urbanização ela tem que chegar primeiro, chegou primeiro, né? Diferentemente de países e regiões mais pobres, certo? Pelo que foi estudado, podemos entender que as taxas de natalidade e mortalidade caminham para uma aceleração a partir de 2050,
ou para um equilíbrio por volta de 2050? E aí? E aí, galera? A segunda Acho que é a opção. primeira. A segunda. Segunda, eu acho. Segunda, né, galera? O equilíbrio aí que nós acabamos de falar, um estacionamento, um decréscimo aí nessas taxas. Terceira, a região do planeta onde teve início nas quedas da taxa de natalidade e mortalidade foi a Ásia, América Latina ou Europa? A terceira opção? Europa. Europa, né, galera? País de maioria idosa, né? Como a gente já falou. A partir da Revolução Industrial, ocorre uma redução nas taxas de mortalidade e natalidade, né? Isso vocês já estão careca de saber. Essa redução teve início nos países da Europa Central e hoje atinge também países periféricos em ritmo diferente, claro, né? Como o caso do Brasil. Países em desenvolvimento ou emergentes, industrializados, apresentam urbanização mais intensa e queda nas taxas acima mencionadas, enquanto os países não industrializados, agrários, apresentam menos intensa e queda lenta na mesma taxa, tá? Então, ou seja, quanto mais urbanizado, né, a gente percebe que a queda é maior. Quanto menos urbanizado, quanto mais caminhando aí para o lado rural, né, a queda ela é dada de forma lenta. E sobre a urbanização, né, fatores como acesso a serviços de saúde, educação e possibilidade de emprego nas indústrias e nos serviços explica a grande atração que as cidades exercem sobre as pessoas e explicam, em parte, o crescimento de muitas delas. Algumas das cidades influenciam não só o espaço ao seu redor, mas também o espaço nacional mundial, né? Nós falamos sobre isso, né? Os atrativos aí das pessoas, por que elas querem morar na cidade, por que ninguém quer morar na zona rural, todo mundo quer morar na cidade, por conta desses serviços, desses atrativos, saúde, educação, emprego, renda, enfim. Todas essas coisas aí que nós todos buscamos. E aqui nós temos os grandes centros, né, começando por Nova York, que é considerada a maior cidade do planeta, tá, pessoal? Reunindo pessoas de praticamente todos os continentes, né? Quem nunca ouviu uma história aí de pessoas que foram para os Estados Unidos, para Nova York, em busca de uma vida melhor, né? Que lá eles pagam bem para qualquer, você ganha em dólar, né? Para qualquer setor aí da sociedade, né? Muitas das vezes as pessoas vão em busca de um emprego assim, como trabalhar numa lanchonete, mas mesmo assim recebe um salário aí comparado com o do Brasil, né? Absurdo. Cidade do México é considerada a maior cidade da América Latina, sendo também uma importante cidade populosa da América do Norte, o centro financeiro e universitário do México. Considerada a segunda maior cidade da América Latina, e no caso a primeira, a cidade do México, né? São Paulo é um verdadeiro polo financeiro e tecnológico na América do Sul, né? Temos São Paulo. Posteriormente, temos Londres, que é considerado um dos centros financeiros mais antigos do mundo, apresentando a urbanização consolidada. Temos Berlim, na Alemanha, é considerado um centro financeiro, um centro econômico e financeiro da Alemanha e da Europa Central. Singapura, né, é considerado um centro financeiro dos chamados tigres asiáticos, controla a circulação de capital no sudoeste no sudoeste asiático. E Tóquio, que é considerada a maior cidade japonesa, importante polo tecnológico e financeiro do Extremo Oriente, né? Então, aqui nós temos algumas das maiores cidades urbanizadas, né? Logo, se a cidade é rica, a gente já sabe que ela é urbanizada. Se tem um polo importante econômico ou financeiro, a gente já sabe que é urbanizada, né? Que as pessoas procuram morar nesses lugares. Outra perguntinha aqui para a gente. A principal cidade com influência planetária é Nova York, Berlim ou Bombai? E aí? O que vocês acham?
Só vi o martelo aí, não vi ninguém falar nada. Hã? Nova Nova York. York, né? Maior cidade aí, mais importante aí do planeta, né? Como nós falamos. O que melhor caracteriza as chamadas cidades planetárias é o fato de serem, letra A, polos tecnológicos e sítios financeiros, centros comerciais apenas ou centros agrários. E aí, o que caracteriza uma cidade? Primeira, né? Polos tecnológicos aí e grandes centros financeiros. Excelente, pessoal. A terceira questão diz assim: as principais bolsas de valores estão localizadas, letra A, em centros financeiros com influência regional, ou letra B, em centros financeiros com atuação planetária. E aí? Segunda. Segunda, né? Segunda. Centros econômicos. Beleza? A quarta diz assim: além das influências na economia tecnológica e na circulação de moedas, as cidades globais também exercem influência no modo de vida e na cultura de pessoas do planeta. Interferem no modo, letra B, interferem no modo de vida das pessoas por meio das imposições culturais. E aí, o que vocês acham? Essa imposição cultural, ela interfere ou ela influencia? Acho que é a Primeira. Primeira, né, galera? Há exemplos aí da globalização, né, pessoal? Olha só, e aqui a gente tem como é que funciona basicamente esse crescimento das cidades, né? Temos primeiramente a metrópole e ao redor dela várias outras cidades aí que circundam, né, a metrópole. E aí, olha só como acontece, né? Elas vão se transformando em uma só. Beleza, pessoal? Até formar uma cidade aí totalmente interligada. Beleza? Agora nós temos uma metrópole, né? Duas metrópoles que formam a megalópole, né? As cidades surgem e se desenvolvem por diferentes fatores: comércio, indústria, planejamento, administração, riquezas minerais, riquezas naturais, povoados ou vilas, né? Muitas cidades do Noroeste Oriental brasileiro. O crescimento das cidades é muito acelerado e pode ocasionar a conurbação, né? Conurbação, quando a gente chama, é essa fusão aí de cidades, né? Como no caso do Rio de Janeiro e São Paulo, formando uma metrópole nacional, apenas um centro ali, um polo, né? Nacional, como é o caso que a gente vê Rio de Janeiro e São Paulo. Quando duas ou mais cidades de grande porte se fundem, pode ocasionar a chamada megalópole, né? No caso de Nova York, cidades vizinhas, ou Tóquio, cidade vizinha, né? Que Tóquio é a maior do planeta. Beleza, galera? Então, essa primeira parte aí nós finalizamos, certo? A respeito aí de urbanização. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida, um comentário? Não? De boa aí, para todo mundo, né? De boaça. Tranquilo? Beleza. Então, vocês estão muito caladinhos hoje, galera. Vocês não eram assim quando a gente estava na sala de aula. Daniel ria que só aí. Tá nem rindo mais. Vamos lá. Tem como tá. Vamos continuar então. Olha só. É a tristeza. Tristeza, saudade, né? Saudade do professor. Saudade da escola. Vou compartilhar agora aqui o outro slide com vocês, para a gente continuar aí falando. Nós fizemos aí um pequeno apanhado geral sobre população, né?
E agora vamos entrar em urbanização, tá, galera? Que é o nosso interesse aí, que é a nossa categoria. Alguém aí está com o microfone ligado. Está dando retorno aqui ruim para mim. Acho que é a Helena. Vamos lá. Então, para a gente entender agora, vamos entender sobre essa urbanização, no caso brasileira, né? Focado aqui no Brasil. Olha só. Construção da espacialidade urbana brasileira, né? Primeiramente, a urbanização é o crescimento da população da cidade em ritmo mais acelerado do que a população rural. Contudo, duas coisas devem ser esclarecidas. Não se trata de um processo em que a população da cidade apresenta uma taxa de crescimento vegetativo maior do que a população do campo, tá? E sim de um crescimento da população urbana a partir de transferências da população rural para a cidade. Então, como a gente já falou, né, galera, esse crescimento ele se dá da seguinte forma: não é porque está nascendo mais gente na cidade. Não, esse crescimento da população urbana em relação à população rural se dá por conta do êxodo rural, né? Porque as pessoas saem do interior e vão morar na cidade, certo? Não é que a taxa de natalidade ou o crescimento vegetativo está acelerado, não é isso, beleza? É por conta dessa mudança, essa escolha das pessoas de trocarem o espaço rural pelo espaço urbano, tá, galera? Por conta de todos aqueles atrativos aí que eu falei para vocês aí, que vocês já sabem. E não se trata de um crescimento da área da cidade ou crescimento urbano, e sim da concentração de pessoas que passam a viver nelas. O crescimento urbano ele ocorre em virtude do crescimento progressivo da população, que passa a viver na cidade, pois quanto mais habitantes da cidade, maior a necessidade de educação, saúde, segurança e serviços. Ou seja, esse fator aí de urbanização, ele tem esse lado do inchaço, né, onde as pessoas optam por morar na cidade, mas também tem esse lado negativo, né, galera? Qual seria o lado negativo? Problemas coletivos aí, que assolam aí a maioria das cidades, a maioria não, eu creio que todas as cidades brasileiras, certo? Alguém saberia me dizer quais são esses problemas coletivos aí que as cidades urbanizadas, né, brasileiras passam? Falta de saneamento e distribuição de energia ou algo. Exatamente, né? São os problemas sociais, né? Saneamento, energia, saúde, educação, segurança, né, galera? As cidades são violentas, né? A gente vê aí exemplo do Rio de Janeiro e São Paulo, são cidades violentas. Vemos a favelização, né? O que é a favelização, professor? Não tem espaço mais para a galera morar ali na cidade. O que elas fazem? Elas vão procurar ali aos arredores, né? No caso do interior, as favelas, certo? Vão ocupar a região ali de favela, porque já na cidade já está cheio, já tem gente demais, não tem mais onde se morar. Então, elas vão crescendo de que forma? Nos arredores, né? A favelização, ou a exemplo aqui mais regional, né? As áreas de ressaca, né? Como a gente vê aqui em Santana, Macapá, né? Claro que nem se compara, né, com o grande centro urbano, mas só para contextualizar, as pessoas querem estar próximas e elas fazem o quê? Vão morar nas áreas de ressaca, nas pontes, né? Que a gente vê aqui nas áreas periféricas, né? Porque aqui no centro, na região do centro, já está totalmente lotado, ocupado pelas pessoas. Então, esses são problemas que geram aí urbanização, tá? Trânsito, congestionamento. Então, tudo isso são fatores, são mazelas sociais provenientes da urbanização. Beleza, pessoal? Causas da urbanização, né? Em qualquer lugar do mundo, o processo de urbanização é desencadeado por dois fatores complementares e que ocorrem em áreas distintas. O primeiro fator, né, que a gente já discutiu, que é a industrialização, ou seja, a indústria, né, gera o quê? Gera emprego, que faz o quê? Que atrai pessoas, né, atrai gente aí para se empregar nas indústrias, ou seja, elas vão fazer o quê? As pessoas fazem o quê? Ocupam as áreas, né, moram perto desses locais, perto das empresas, perto das indústrias, né, principalmente se elas passarem a trabalhar nesses ambientes. Então, o transporte, né, para esses locais, né, galera? E aí, imagina só,
as pessoas, por exemplo, vai trabalhar numa indústria que fica em Macapá, mas ela mora lá no Oiapoque, né? Não existe, né? A pessoa tem que morar próximo, como é que ela vai vir trabalhar todo dia? Beleza? E o outro fator aí que nós temos é o êxodo rural. O êxodo rural, que é aquela mudança, né? Que é a escolha, né? Da população do campo para as cidades, né? Por conta dessa industrialização, ou seja, as pessoas passam a pensar da seguinte forma: poxa, aqui no campo já não está dando mais para me viver, a minha renda não está conseguindo, não estou conseguindo cumprir a renda mensal, e o que eu vou fazer? Vou para a cidade tentar conseguir um emprego, né? Para mim todo mês receber aquele valor específico ali e tentar ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para as famílias, né? Para a minha família. Ou seja, e aí vão ficando as gerações e se perpetuando aí, assim como nós vimos aí a casa dos ciclos econômicos, é um exemplo muito importante. Beleza, pessoal? Está entendido isso aí? Uma pergunta? Não. Tranquilaço, né? A industrialização, né? O processo de urbanização ele está intimamente ligado à industrialização, obviamente, tendo a sua origem a partir da primeira revolução industrial em meados do século XVIII, pois a atividade industrial era um fenômeno espacial urbano, né, galera? Gera o quê? Oferta de emprego bastante elevado, fato que serve de atração sobre as pessoas de todos os lugares em busca de trabalho. E o êxodo rural. As zonas rurais elas estão ligadas milenarmente a atividades em que o homem atua diretamente sobre a natureza, sobre o espaço geográfico, né? Fazendo o quê? Plantando, criando animais com auxílio de instrumentos simples. Contudo, a partir da industrialização, novos instrumentos e tecnologias são criados com o objetivo de auxiliar o trabalho no campo. Rapidamente, a agricultura e a pecuária passam a dispor de máquinas e equipamentos que, de forma progressiva, passam ao quê, galera? Substituir os seres humanos nessas atividades, pessoal. Então, aí na agricultura e na agropecuária, né, ao invés de estar lá o homem, né, passando chá, certo? Tocando aí o gado e tudo mais, né? A gente vê o quê? A substituição, né, da mão de obra humana pelas máquinas, pela tecnologia. Mas por quê, professor? Por que eles fazem isso? Porque as máquinas elas conseguem desencadear o mesmo processo aí que o homem fazia, mas porém de forma mais rápida e em grande escala, em grande quantidade, né? Coisa que o ser humano ele é limitado, né? O ser humano ele faz aí no seu período mais lento, né? E uma quantidade menor. Já vem o maquinário todo equipado, ele já consegue fazer essa produção aí andar em grande escala exponencialmente, beleza, pessoal? E substitui os seres humanos, né? Esses, né, seres humanos, o que acontece? Ficam livres e passam a fazer o que? A migrar para as cidades em busca de emprego, ou seja, para os grandes centros urbanos, para as proximidades aí das indústrias, tá, galera? Como a gente já falou. E no caso do Brasil, né? No Brasil, o processo de urbanização ele começa a acontecer com velocidade a partir de 1950, né, galera? Após a Segunda Guerra Mundial, que a gente já falou, com a industrialização que se instalou nas cidades. A concentração de terras rurais nas mãos de poucas pessoas e a modernização das atividades do campo, como a agricultura e a pecuária, foram os fatores que contribuíram para acelerar o processo de urbanização brasileira. Atualmente, nós somos um país plenamente urbanizado, tá? Todas essas características que eu falei agora para vocês, né, se refletiu aqui no Brasil. Beleza? E aqui no gráfico nós temos aí a taxa de urbanização brasileira, dado da década de 1940 até os anos de 2010, né? E aí você vai conseguir ver um aumento na população urbana e em azul, que vai de 31% a 84%, né? E o que acontece ao contrário com a população rural aí em vermelho, que vai de 69% a 16%, ou seja, enquanto uma decai, a outra cresce, exatamente porque a que está decaindo estão migrando
para onde está crescendo, né? Estão trocando aí de posições. Beleza, pessoal? Dúvidas? E aí, galera? Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Fale comigo, pessoal, por favor. Sim. Tudo certo? Tá entendido isso aí? Posso fazer a prova semana que vem já então, já que vocês estão entendendo tudo? Não. Mas, professor, você já quer matar a gente? Já, que você não tem dúvida, não perguntou nada, já começa assim, já. Pessoal, falem comigo aí, tá, galera? Que às vezes, quando tá compartilhando o slide, eu não consigo ver vocês na tela do computador, tá? E eu preciso que vocês respondam aí. Porque eu sei que vocês não são tímidos, tá? Eu sei disso. Beleza? Continuando. Pega lá o livro de vocês agora aí. Vamos dar uma utilizada no nosso livro aí. Página 200. Página 200 aí. Todo mundo? Vamos lá, voluntário aí para ler para a gente aí essa primeira parte, relação campo e cidade. Para ler esse trechinho aí para nós. Quem, professor? Qualquer um, voluntário aí. Uma alma caridosa. Como? Pode ser você. Pode ser eu? Pode. É do livro ou é só essa parte que está no slide? Não, aí no livro, página 200. Página 200 no nosso livro. Relação campo e Campo e cidade. cidade, isso aí, exatamente. Vamos lá. Com a urbanização, as cidades assumem o controle de espacialidade e passam a apresentar uma importância muito grande para a sociedade. Dessa forma, as zonas urbanas tornam-se o centro da produção de bens e materiais, da prestação de serviços e das decisões políticas e econômicas. Por sua vez, as zonas rurais se subordinam às zonas urbanas, estabelecendo-se uma relação que o campo produz os bens primários, geralmente agropecuários, que serão consumidos nas zonas urbanas. Esta, por sua vez, produzem máquinas como tratores, caminhões, além de serviços como educação, saúde, lazer e bancos financeiros, que serão absorvidos também pela zona rural. Beleza. Então aí, galera, a gente consegue ver como é que está essa relação aí entre campo e cidade, né? Cidade se transforma, né? Onde a cidade produz aí os bens, né? As tecnologias, as ferramentas, né? Os veículos, né? Que ele está dizendo aí, tratores, caminhões e tudo que vai servir no campo. Em contrapartida, a zona rural produz os alimentos aí, os bens primários aí que nós chamamos do setor primário, que são aí os vegetais, né, verduras, frutas, enfim. Então essa relação, e aí a gente consome aonde esses produtos? Na cidade, beleza? Então acaba por ser uma troca aí de relações. Tranquilo? Vamos lá. Próximo aí, para continuar a leitura para a gente. Histórico da urbanização no Brasil. E aí, pessoal, vamos lá?
Eu vou colocar o notebook para carregar aqui rapidinho. E vocês se resolvam aí enquanto isso. E vai. Estou de volta, e aí? Vamos lá, rapidinho analisar, galera, aí, que já vai dar nosso horário. Eu leio. Eu quem? Ana. Ana Carolina, beleza. Vai lá. Histórico da organização do Brasil. Quê? Pode continuar. Tá. Nossa urbanização aconteceu tardiamente, na década de 1950, em virtude do atraso histórico da nossa industrialização. Foi apenas a partir desse momento em que o Brasil começou a deixar de ser um país predominantemente agrário e rural, passando a se tornar amplamente industrial, que o urbano passou a comandar a nossa espacialidade. Continuar? Por favor. Com a industrialização das principais cidades da região sudeste, entre as décadas de 1950 e 1960, a população urbana começou a crescer progressivamente. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro tornaram-se centro da atração para correntes de êxodo rural, que saíam de outros estados, principalmente nordestinos, em busca de emprego nas indústrias e qualidade de vida nessas cidades. Por volta da primeira metade da década de 1970, a população urbana passou a contar com 56% do continente e do país, e o campo brasileiro já não dominava mais o espaço geográfico nacional. A partir da industrialização, as cidades passavam a monopolizar os interesses econômicos. Vamos lá, próximo aí para terminar o texto. Daniel agora, já foi 2 meninas. Professor, aonde pararam que eu não tô escutando nada quase, tá travando demais. Tá, no terceiro parágrafo aí, da urbanização, histórico da urbanização no Brasil. Terceiro parágrafo. É nessa porção do espaço. Tá. Nessa porção do espaço, que estão as maiores fatias do universo, investimento é a maior quantidade de força de trabalho. De forma progressiva, o campo vê-se subordinado à cidade, fornecer-se a ela cada vez mais obras em sua produção, ao contrário de épocas anteriores, quando era primordialmente para exportação, visa abastecer a cidade com gêneros alimentícios. Vai lá, conclui aí, Daniel. Tá. As cidades brasileiras passam a ser fornecedoras de máquinas, equipamentos e diversos produtos utilizados pelas atividades agrícolas. Cria-se uma nova estrutura do espaço brasileiro, e o campo e a cidade não estão mais totalmente desvinculados, como acontecia até o final do século X, quando o campo produzia... Quando o campo produzia para entender as necessidades e os interesses do mercado externo, enviando para a cidade para excelente de produção. As cidades eram separadas entre si por espaços naturais imensos. Beleza, então aí, basicamente, como que se deu a urbanização brasileira, pessoal?
a partir dos anos de 1950, por conta aí da chegada, da ida das indústrias, porque teve a Revolução Industrial na Europa, no Reino Unido, né? Mas só que foi chegando de forma gradativa, né? Não foi assim, exatamente todos os países no mesmo período, não. Foi chegando de forma gradativa. E aqui no Brasil chegou nesse período aí de 1950. E aí as pessoas começaram a ocupar, né, os centros urbanos, e aí começou a se urbanizar, né, como a gente viu. E aí no mapa que eu trouxe para vocês, é o mapa de densidade demográfica do Brasil, né, onde cidades são mais habitadas aí, né, onde são os centros urbanos aí. Quando a gente vê aí mais escuro no mapa, é onde a densidade demográfica ela é mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, tá, galera? E aí, da forma como vai se clareando, né, até chegar aí na cor aí mais clarinha aí, vai diminuindo essa densidade, né? Logo, essa quantidade de pessoas que residem nos grandes centros urbanos. Então, aí nós vimos que foi como que se formou historicamente, né, essa organização brasileira, certo? E aí, na hora que ele dorme, Maria Clara calma, ainda não acabou a aula. E aí, na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao assunto de organização, falando aí, redes urbanas, tá, pessoal? Marque no livro de vocês aí, onde a gente parou. Alguém tem alguma pergunta aí a respeito disso? Desse assunto, todo mundo entendeu? Tá de boa aí para todo mundo? Não ouvimos. Professor, a gente está estudando. O que eu faço agora era da aula de hoje, ou está recapitulando da semana passada? Eu recapitulei e já entramos na aula de hoje. Entendi. Nós fizemos as duas coisas. Certo? Tranquilo. Depois eu vou dar uma outra revisada. Oi? Depois eu vou dar outra revisada no livro. Beleza, lá a partir da página 198, tá? Paramos aí na 201 redes urbanas aí, que nós vamos estar continuando o nosso assunto na semana que vem. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Beleza? Deixa eu só fazer a frequência aí de vocês, e aí vocês estão aí liberados para o intervalo, tá? Só um minutinho, por favor. É para fazer a chamada, né? Colocar o nome na... Eu vou fazer. Não, eu quero que vocês respondam. Tá? Presente. Ok. Deixa eu só ver aqui. Estes são 10. Helena, tudo certo, Helena? Beleza? Júlia? Jade, Cauã? Eu. De boa? Maria Clara, acho que está ouvindo uma piada, né? Que ela está rindo que só. Vocês são mais bênçãos mesmo, né, galera? Vamos lá. Ana Carolina. Presente. Angelina. Angelina não está. Daniel. Presente. Presente. Presente, Daniel. Emily. Presente. Helena. Presente. Jade. Presente. Júlia Paula. Presente. Cauã. Presente. Já estava aí. E Maria Clara. Presente. Beleza, então, galera. Todo mundo. Obrigado aí pela atenção de vocês e até a semana que vem aí. É segunda. Não esqueça de botar para a próxima aula, tá? Até segunda.
Tchau.